Já basta a maternidade ser um desafio por si só. Lá vem mais uma louca dizer o que as mães devem fazer. Calma, eu vou mostrar que é possível ser mãe, ler mais e participar de desafios literários, pois quando educamos, nós nos autoeducamos. Bora? Olá, tudo bem? Eu sou a Ana Flávia, seja bem-vinda ao meu canal. Se você é nova por aqui, nós estamos conversando neste canal sobre planejamento pessoal para otimização da rotina, para otimização do próprio homeschooling. Conversamos também bastante sobre livros, nós amamos livros. Tem brincadeira, tem bastante coisa aqui no canal. Seja bem-vinda. Hoje nós vamos conversar sobre como uma mãe normal, que tem vida corrida, como todas as mães, que tem muitas tarefas, muitas responsabilidades, pode começar a ler mais, caso queira. Quando eu comecei a ler mais para melhorar o meu imaginário, distrair a cabeça, relaxar também, eu me deparei aqui no YouTube com muitos YouTubers que falam sobre livros, mas que também participam e promovem os chamados desafios literários. Isso me assustou um pouco, confesso. E eu fiquei um pouco desesperada, porque eu me perguntei por onde eu começo a ler mais e melhor se tem tanta coisa para ler. Sigo esses youtubers, converso com uma amiga, pego a lista do vestibular da FUVEST para pegar aqueles livros e começar por eles. Eu não sabia por onde começar. Então, eu decidi começar conversando com uma amiga que estava lendo, dividiu comigo que estava lendo O Despertar da Menina Prim, fiquei interessada, conversei com ela sobre o livro e li O Despertar da Menina Prim. Vale ressaltar que essa fase que eu estou contando aqui para vocês é sobre um recomeço do meu hábito de ler. Porque eu tenho memória de ter lido na infância, de ter lido na adolescência, de ter lido livros no começo da minha vida adulta, prestei vestibular, eu li os livros recomendados, né, solicitados pelos vestibulares que eu prestei. E eu não estou falando desta fase, eu estou falando da fase em que eu recomecei a buscar o hábito da leitura, porque teve um buraco, teve um gap na minha vida, entre principalmente essa fase de vestibular. Parei de ler e tá ventando muito e por isso a câmera está assim, então eu vou ter que esperar o vento dar uma acalmada aqui, porque senão vocês vão ficar assim comigo. Bom, como eu estava dizendo, o que eu estou contando aqui com vocês, dividindo com vocês, é a minha fase de recomeço, minha vida é feita de vários recomeços, da busca pelo hábito de leitura. Então foi assim, o que eu tenho de mais fresco na memória foi conversar com uma amiga que estava lendo O Despertar da Menina Prim. Ela me recomendou o livro, falou comigo sobre ele e eu li. Então eu tenho esse marco na minha memória. E depois do Despertar da Menina Prim, eu gostei da leitura, eu gostei de ter lido um livro. E foi essa a sensação. Eu não gostei tanto da história, principalmente do desfecho do livro. Fiquei revoltada assim com o desfecho. Eu conversei com essa mesma amiga. Falei, ai não gostei desse final. Será que vai ter continuação? A gente conversou ali por cima. Eu lembro de ter pesquisado um pouco para saber se ia ter continuação ou não, mas não fui muito pra frente nessa pesquisa. Sei que o que mais me chamou a atenção foi... Eu já estava casada, tá? Nessa época que eu li O Despertar da Menina Prim. E aí o que mais me chamou a atenção foi o gosto, a alegria de ter lido um livro, mesmo eu não tendo gostado tanto dele. E aí, depois dessa conversa, depois de ter lido esse livro, eu fui conversar com uma outra amiga que eu também sabia que lia bastante. Ela sempre me falava, eu li esse livro, e eu nunca acompanhava essas conversas com ela porque eu não tinha ainda o hábito da leitura e o gosto por ler, né? Então eu desenvolvi esse gosto pela leitura agora. E essa outra amiga, que lia bastante, que eu sabia disso, me recomendou nessa fase, nessa nossa conversa sobre livros especificamente, uma série de 8 livros.
Mas eu tava tanto na pegada de sedimentar este hábito, de dar continuidade a ele, que eu nem olhei para isso, nem me atentei ao fato disso, nem me atentei à quantidade de páginas de cada livro. Era uma série, hoje eu sei que é uma série, mas na época eu não sabia o que era série, eu não sabia que eram livros, eu não sabia, quer dizer, sabia o que eram livros, eu não sabia a quantidade exata de livros, eu não sabia a ordem de leitura. Conversei com ela, ela me recomendou, ela me passou tanta alegria por ter lido essa série, que eu falei, não, eu confio, é a Amandinha. Provavelmente ela vai ver esse livro. Um beijo, minha flor. Ela me recomendou com tanta alegria, eu não gostei muito dessa série, e ler a série, chamada O Trono de Vidro. E por que ela me recomendou esse livro? Porque ela perguntou pra mim sobre que gênero de livro, gênero literário, eu gostava de ler. A única coisa que eu tinha na minha cabeça de memória, de gostar de ler, era as Crônicas de Nárnia. Que eu gostei muito, tanto dos filmes, quanto de alguns contos, aliás, de algumas crônicas que eu li. Gostei demais. Não dei continuidade a todas as crônicas, infelizmente. E aquilo me chamava muita atenção, as Crônicas de Nárnia, que é um tipo de fantasia. Então, quando a Amanda me perguntou que tipo de livro eu gostava, eu só tinha referência das Crônicas de Nárnia. Eu falei, eu gosto de fantasia, Amanda. Ela me recomendou O Trono de Vidro. E como eu disse, eu não sabia naquela época que eram 8 livros. E uma informação importante que eu soube só depois é que a quantidade de páginas de um livro após o outro aumentava. E eu só fui me dar conta disso quando eu cheguei no livro, creio eu que no quarto da série. Eu não terminei a série ainda, faltam uns 3 últimos, ou seja, eu li 5. Só que o quinto livro dessa série, aqui no Brasil, é dividido em 2 tomos. Então acho que o quarto são 700 páginas. Eu li todos esses livros em e-book. E eu já disse aqui pra vocês em outros vídeos que quando é e-book eu tenho a dificuldade de dimensionar, de ter noção da quantidade de páginas. E por isso que quando é livro técnico, em e-book, eu escrevo todo o índice, para eu ter noção de onde eu tô na leitura, dentro do livro, e o que falta. O que eu já li e o que falta ainda ler. Mas eu não tive essa ideia lendo Trono de Vidro. Eu tive essa ideia lendo livro técnico, depois em e-book. E no Trono de Vidro eu não anotei o índice. Até porque nem sei se tem índice, acho que não tinha. Porque os capítulos não tem nome, só tem capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. No livro 4, que caiu minha ficha, que eram 700 páginas. E eu li 700 páginas. Acho que foi a primeira vez da vida que eu li 700 páginas. Nunca passou pela minha cabeça que eu poderia desenvolver o hábito da leitura através de um gênero literário que eu já gostava. Eu tinha na cabeça que eu precisava ler livros difíceis para incrementar na minha rotina o hábito da leitura. E que só depois que eu tivesse o hábito da leitura é que eu poderia me dar ao luxo de ler livros que são ditos assim, não tão bons, que não tem muito a acrescentar. Não estou dizendo de livros ruins, estou dizendo que não são livros muito bons, né? Então eu tinha na minha cabeça que eu vou ter que sedimentar, implementar o hábito da leitura na minha rotina, na minha vida, através de livros ditos difíceis ou livros que são difíceis para mim, porque isso muda. O que é difícil para um não necessariamente é difícil para outra pessoa. Então eu vou ter que começar por esses livros para depois eu poder me dar o luxo de ler mais livros parecidos com as Crônicas de Nárnia. Eu estava extremamente enganada neste pensamento. Inclusive, se quiser receber dicas de alguns livros um pouco mais fáceis, não tão difíceis, e que se encaixam na nossa rotina de dona de casa, porque eu sei que a rotina é pesada, se inscreva no canal, para não perder os próximos vídeos. Aqui eu vou compartilhar os livros que eu acredito que são um pouco mais, com linguagem mais simples, mais acessível, mais fáceis, entre aspas, porque o que é fácil pra mim pode não ser fácil pra outra pessoa, mas que eu acredito que com um pouquinho de boa vontade dá pra ler e se divertir, e se encantar, e relaxar a cabeça, tá? Então não se esqueça de se inscrever, porque acredito que este conteúdo pode muito ajudar. E é isso.
Não se esqueça, então, de se inscrever no canal para poder acompanhar os próximos vídeos em que eu darei as dicas desses livros mais simples, mais fáceis, não tão difíceis. Então, depois de concluir vários livros dessa série, indicada pela minha amiga Amanda, como eu disse, a série se chama Trono de Vidro, que é uma série de fantasia, livros de fantasia. Depois de concluir vários livros, cheguei a concluir, eu tô lendo agora o 7º ou 6º livro, são 8 livros no total. Depois de ler vários livros dessa série, eu cheguei à brilhante conclusão de que eu sou capaz de ler livros grandes, de ler vários livros, e de que eu quero ler vários livros. Foi essa a conclusão que eu cheguei. Mesmo sendo mãe, esposa, dona de casa, que trabalha home office, que tem que ensinar a andar de bicicleta, tendo cachorro, gato, eu sou capaz de ler. É questão de planejar, se organizar e encaixar os livros na minha rotina. Então, nesse ano, né, estou gravando esse vídeo em 2022, nesse ano de 2022, logo no comecinho, eu decidi participar de um clube de leitura pago, que para mim se transformou no meu primeiro desafio literário, concluir as 12 leituras desse livro, desse clube de leitura. Então, para mim, foi o meu primeiro desafio. E quando não concluí ainda, começando agora o mês de maio, então já estamos indo pro 6º livro, na verdade, porque teve um mês que tivemos 2 livros. Então, são 6 livros que já lemos desse clube de leitura. Eu não li todos os livros ainda deste clube de leitura pago, que se chama Bailinho Literário. Eu pulei um mês, mas eu ainda vou ler esses livros. Então eu comprei esse clube de leitura e quando eu dei por mim, eu já estava envolvida em outros 4 desafios literários, totalmente envolvidas com os livros, mesmo trabalhando, cuidando da criança, cuidando da casa, cuidando do marido, cuidando de mim, enfim, as minhas outras responsabilidades. Eu comecei e fui fazendo adaptações de acordo com a minha rotina. É isso, é começar. Eu comecei. E aí, conforme a coisa foi andando, eu fui gostando, fui pegando ritmo, a quantidade de desafios em que eu estou participando foi aumentando por conta das adaptações. E essas adaptações têm sido um processo, confesso a vocês, muito divertido, porque também tem sido um processo de autoconhecimento, de eu saber me encaixar dentro das minhas próprias circunstâncias e avaliar, ponderar, saber hierarquizar, que é outra coisa que a gente conversa bastante aqui, sobre saber hierarquizar o que vem primeiro, o que vem depois. Nem todos os dias são iguais, nem todos os dias a gente acorda bem, mas mesmo assim tem que cumprir as obrigações com um sorriso no rosto, com boa vontade, com ânimo. Então, esse processo de encaixar os desafios literários na minha rotina tem me feito bem nesse sentido, de eu conseguir, através desse desejo de encaixar essas leituras, me autoconhecer, conhecer melhor o meu filho, conhecer melhor a minha própria rotina e modificando as coisas necessárias para que eu consiga ler mais. Então, como eu disse, eu comprei a participação de um clube de leitura da Gabi Pazos. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo, para que caso você tenha interesse em participar da próxima edição, essa foi a primeira edição do Bailinho Literário dela. Então, se você tiver interesse e se ela for, né, promover outras edições, cola lá na Gabi. Ela ensina também bastante coisa sobre leitura, dinâmica de leitura, ritmo de leitura, o que ler, o que não ler, enfim. É maravilhoso o conteúdo dela, eu super recomendo. Então eu vou deixar o link dela aqui embaixo. Depois de eu ter comprado a participação nesse clube de leitura, eu dei a chance para um clube de leitura gratuito que eu já acompanhava há muito tempo pelo Instagram e pelo Telegram. Eu acompanhava, via as conversas, mas nunca dei a chance ao clube de participar. E aí, nesse ano também eu comecei a participar desse clube de leitura que é gratuito, e eu vou deixar o link dele aqui embaixo. Se chama Clube Entre Romances. Elas, as meninas, a grande maioria são mulheres lá, leem principalmente romances românticos. Mas agora a Paola tá modificando um pouco o tipo de leitura do clube. Aí, além desses 2 clubes de leitura, para quem já acompanha o canal há mais tempo, sabe que o principal motor desse canal é a minha intenção de me unir a outras mães que também educam seus filhos e que querem se autoeducar. Então, eu criei
através desse canal e através de um perfil no Instagram, um clube de leitura Mães que Educam. E o nosso primeiro livro deste clube de leitura é Homeschooling Católico, para um guia para pais, da Mary Kay Clark. E também está sendo um desafio para mim terminar essa leitura, porque é um livro grande, extenso, não difícil, a leitura é bem tranquila, em questões de entendimento, de clareza, mas é grande, tem muita instrução, tem coisas para colocar em prática, tem coisa para refletir. Então não é uma leitura assim que você lê numa sentada, eu leio sempre um pouquinho por vez. Então também é um desafio que eu me coloquei. E coloquei outras mães também. Convido você também a participar junto com a gente. O link também vai estar aqui embaixo. E outro desafio que eu também estou participando é meu eterno e doce desafio de ler mais livros sobre empreendedorismo de um modo geral, mas é mais livros sobre criação de conteúdo. Se bem que esse assunto é tão virtual que você encontra muito mais material sobre criação de conteúdo na própria internet do que em livros. Mas eu penso que quanto mais diversificada for minha fonte de conteúdo, melhor eu irei criar outros conteúdos. O meu conteúdo, no caso aqui no Instagram, no YouTube e lá no Instagram. Então, esse desafio pessoal meu, eu ainda não tá tão bem desenhado, porque quem me acompanha aqui sabe que eu tô numa luta para fechar ou para melhor desenhar o meu trabalho online, que já passou por muitas modificações esse ano de 2022, tem passado por modificações desde quando eu casei, então acho que agora assentou definir como que vai ser de fato meu trabalho online. Então agora, a partir da definição, eu consigo elencar e escolher livros que vão agregar valor ao meu conhecimento para eu poder também produzir conteúdo em relação ao meu trabalho online. Então, esse desafio tá bem desafiador mesmo, porque eu nem consegui escolher livros. O único livro que eu li nessa vertente foi Roube como Artista. Eu não lembro o nome do autor, que eu gostei muito. Muitos criadores de conteúdo falam sobre esse livro e eu gostei bastante dele. Não sei se eu vou fazer resenha. Não creio que caiba aqui no nosso cenário uma resenha desse livro. Mas, para quem quiser também estudar e se desafiar em ler mais livros de empreendedorismo, criatividade, criação de conteúdo, este é Roube como Artista. Eu vou deixar a foto dele aqui. É um ótimo livro, um ótimo começo. Eu vou deixar todos esses links aqui embaixo para vocês conhecerem e se aventurarem. Inclusive, um link que vai estar aqui embaixo também é um link que encaminha para um canal do Telegram, em que eu gravo áudios após as minhas leituras de capítulos, não do livro todo. Então eu leio um capítulo, principalmente dos livros de divertimento, de entretenimento. No caso, no momento eu estou lendo 2. Ainda estou lendo O Eleito, do Belinho Literário, e ainda estou lendo O Quando Te Vejo, que é do Clube Entre Romances. Então, a cada fim de capítulo, infelizmente não são todos os dias que eu gravo, mas eu quero criar essa rotina, eu gravo um áudio da minha emoção do momento de ter terminado aquele capítulo, como que eu tô me sentindo em relação a ele. E eu acredito que pode animar alguém que esteja querendo começar a ler, a criar o hábito de leitura, a se envolver mais com os livros. Creio que pode ajudar. E o link deste canal, meu, também vai estar aqui embaixo. E pensar, gente, que eu comecei todo esse movimento meu, interno, que está externalizando, com um livro dito bobinho, e com outros livros ditos não ruins, mas de fantasia, que talvez não agregue tanto valor para o conhecimento. Comecei por eles. E hoje tô assim, lendo O Eleito, que nem imaginava que existia, e é um livro famoso. E enfim, é de ficar muito surpresa comigo mesma e de convidar outras pessoas que também queiram se envolver com os livros. É uma ótima maneira de se autoeducar, de se divertir, de relaxar, de melhorar o imaginário. É uma ótima maneira de educar, porque a minha principal responsabilidade hoje é cuidar da minha família e educar o meu filho. Creio que das mães que me assistem também. Então, é uma ótima maneira de criar vínculo. Meu filho ama ler, por mais que ele não leia,
propriamente, ele ama pegar livros e ficar folheando, vendo as figuras, conversar comigo sobre os livros. Então, é um convite. E quase um convite, quase uma intimação para leiam. Leiam, leiam, leiam. Só comecem, porque depois a rota a gente ajusta no caminho. E é isso. É o conteúdo do vídeo de hoje. Espero que vocês se sintam motivadas a virem ler junto comigo. Mas caso não queiram vir junto comigo, podem, claro, é o convite oficial, é que leiam. Comecem a ler livros que vocês verdadeiramente gostem e se interessem. Aproveitem, por favor, para curtir este vídeo, compartilhar com aquela amiga que talvez te acompanhe no livro que você escolher para ler, para que vá junto contigo neste desafio. Se desafiem, não é difícil, não é impossível, mesmo, inclusive, na rotina de dona de casa. Vim aqui pro meu quarto para falar baixinho, porque quem chegou até este ponto do vídeo, por favor, coloque aqui nos comentários a hashtag Parabéns, João Pedro. O vídeo vai ao ar no dia do aniversário do meu pequeno. Então deixem aqui para ele os parabéns, por favor. Hashtag Parabéns, João Pedro. Para eu saber que vocês viram o vídeo até aqui e para eu mostrar para ele que outras pessoas também estão parabenizando ele pelos 8 aninhos. É isso mesmo, 8 anos do meu pequeno. E é isso. Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!